Padre Osias, nosso pároco. Dentro desta visita pastoral, tivemos a alegria de celebrar nesta capela de São Benedito, um lugar muito querido dentro da nossa paróquia, onde muitas famílias vivem a sua simplicidade, onde as filhas da caridade, as irmãs de Santa Teresa de Calcutá, sempre vêm fazer o seu trabalho, visitando os irmãos mais necessitados e fragilizados da nossa comunidade. E neste dia 23 de agosto de 2024, coincidiu de celebrarmos aqui nesta capela a festa de Santa Rosa de Lima. Esta santa que nasceu 87 anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, no século XVI, no Peru, na capital de Lima. Morreu no século já 17, cento e poucos anos depois que o Brasil foi descoberto. É a primeira santa latino-americana. Quem são os santos? São as pessoas que encontraram o tesouro que nós ouvimos no Evangelho de hoje, que descobriram a pérola, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem encontra Cristo, encontra o céu, encontra a salvação, e já não tem mais valor na sua vida nada neste mundo. Parece um absurdo dizer isto em nossos tempos, em que as pessoas se agarram muito às vaidades passageiras, em que as pessoas não querem construir o edifício das virtudes através da renúncia, curando a vontade descarrilhada do caminho do pecado. Como falar de pureza num tempo de sujeira espiritual tão grande? Como falar de modéstia nesse tempo em que o corpo torna-se a riqueza das pessoas, torna-se aquilo que é mais primoroso e que precisa ser mostrado? Não só as mulheres, mas os homens também nos nossos tempos velejam em mostrar seus músculos, seu corpo sarado nas academias, as tatuagens, as mulheres que possuem um corpo que atende ao PIB, padrão internacional de beleza, essa coisa tão pagã, inventada nos nossos tempos, então precisa mostrar. Esse é o tesouro de muita gente, o corpo. Outros são os bens, que são acolhidos de forma egoísta, individualista, sem o mínimo de senso de partilha. Nós temos pessoas muito ricas, mas que só têm o dinheiro, não tem mais nada. Mas temos também muitas pessoas ricas, que a riqueza material deles é vista como um dom de Deus para ajudar os outros, para ajudar a igreja, para fazer o bem aos pobres. Não colocaram o coração amarrado nas riquezas deste mundo. O mundo tem muitas pérolas, a vaidade, a satisfação dos prazeres,
Tem gente que é capaz de pagar 10, 15 mil reais num jantar para 2 pessoas. Pagar um absurdo num prato feito à base de fígado infeccionado de ganso, quando eles colocam litros de milho na marra com a bomba dentro do ganso e colocam uma argola no seu pescoço para ele não regurgitar. Então o seu fígado, o seu sistema digestivo infecciona e o fígado fica enorme. Eles matam o ganso e aquele fígado é feito uma iguaria francesa que custa muito dinheiro. Aqui em São Paulo é fácil encontrar os sofisticados restaurantes que oferecem essa iguaria caríssima, que a pessoa come aquilo que dá para fazer comida para 100 pessoas pobres que estão ali nas favelas. É os apegos às pérolas deste mundo. Mas os santos, e Santa Rosa de Lima inclui aqui, encontrou a pérola das pérolas, Jesus. Ela é uma jovem primorosa, 10ª filha de um casal de 13 filhos, uma família rica, nobre. Ela com muitas qualidades e dotes intelectuais, além de uma beleza humana descomunal. Por isso é chamada de Rosa de Lima. Mas ela encontrou Jesus. Tudo que a família pôde fazer para que ela não caminhasse com Cristo foi em vão. Ela foi construindo dentro dela os altares de Cristo, os nichos da sua adoração, do seu amor, e foi vivendo o caminho de uma consagração pessoal como leiga na Ordem Terceira de São Domingos. Desprezou as riquezas da família, os dotes, tudo aquilo que o mundo oferecia a ela, para ficar com a pérola, com Cristo, o tesouro dos tesouros. Ogmandino tem um livro onde ele fala do maior vendedor do mundo. E ele faz uma ligação com isso aos pastores, aos reis, que encontraram Jesus e depois o anunciaram ao mundo. Dividir o tesouro com os outros, como se estivesse vendendo, entre aspas, esta grande realidade. Nós somos chamados a caminhar a passos largos no caminho da santidade. Isso que estou a falar com vocês, e ainda vou refletir um pouquinho mais, não é algo fácil, que vocês podem olhar para mim, para o Padre Osias, para as irmãs que estão aqui, para as pessoas mais idosas que têm vida de oração profunda. Nós estamos caminhando. Agora à tarde eu liguei para um padre distante, um padre muito santo, e eu perguntei para ele: o senhor está santo? E ele disse: ô meu bispo, estou longe, mas sem parar, estou caminhando. É isso mesmo. Quem quer a vida de santidade não pode estacionar. Você precisa caminhar, vender tudo que tem e comprar a pérola de grande valor. Vender aqui entre aspas. Ogmandino vai fazer uma alusão a um homem grande vendedor, que teria vendido
os panos que enrolaram Jesus lá na manjedoura. Porque ele tornou-se o maior vendedor do mundo. Porque vendeu algo precioso, muito precioso. Nós vendemos tudo que nós temos para adquirir a pérola. E aqui vender é desfazer, é renunciar, é deixar. Deixa. Vocês olham para essas irmãs religiosas que estão aqui, elas deixaram tudo. Elas nem sabiam que existia Formosa no mapa mundi. Mas um dia Deus bateu a porta delas para vir para cá. E aqui elas estão. E vieram trazendo o coração junto. Porque o santo carrega consigo o coração. Imaginemos um homem ou uma mulher que se casa, mas não desapega da casa do pai e da mãe. E eu já vi isso. Ele vai para a casa com a sua amada, mas ele não esquece a mãe. Todo dia ele vai lá almoçar com a mãe. A esposa vai logo questionar: mas por que você não almoça aqui? É porque ele largou o coração lá, não trouxe o coração para o sacramento. O sacerdote, quando decide ser padre, larga tudo e vai com o coração no peito. A mulher que casa, larga a casa dos seus pais. O homem que casa, larga e vai com seu coração para caminhar com Jesus no projeto de vida que Deus lhe chamou. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O coração deve estar em Cristo. O esposo e a esposa, quando chega diante do altar, eles entregam o coração a Cristo e coloca Jesus como aquele que tem os dois corações ligando um ao outro. O sacramento do matrimônio é isso. Ele é Páscoa. É o Cristo ressuscitado que une o coração dos dois. E é impressionante que o casamento, os sacramentos nos levam a isso. Até que a morte os separe. Nós, sacerdotes, diáconos, bispos, quando somos ordenados, a gente deita diante do altar. As irmãs também, quando vão fazer o voto perpétuo, eu não sei, as irmãs da caridade, se elas também fazem a prostração. Não faz? Quase todas as irmãs fazem a prostração. Pelo menos vocês fazem, que eu fiz os votos, e vocês deitam no chão. Entrega a vida. A minha vida te pertence, meu Senhor. Teve uma pessoa que fez um banner para Dom Dilmo, que eu achei muito interessante. A foto do caixão, como ficou na frente do altar, no piso, no solo, no chão. E o caixão ali, e ele deitado na sua ordenação. E ele disse: ali esteve 3 vezes no chão, como diácono, como padre e como bispo. As 3 ordenações ali diante do altar da catedral. No chão. E agora o caixão veio para o lugar onde ele prostrou 3 vezes nas suas ordenações. E o autor do banner dizia: me parece um sacerdote. As 3 vezes que ele deitou no chão para se tornar diácono, padre e bispo, foram preparações para esse último momento. É assim.
quando o casal se casa no altar, é uma preparação para o último momento. Quando a religiosa deita no chão para renunciar ao mundo e fazer sua aliança com o esposo eterno que é Cristo, ela está se preparando para uma vida de morrer em Cristo. Os santos são assim. Eles encontram a sua riqueza no Senhor, em Jesus. Ele é a nossa riqueza. Ele é tudo. As 3 irmãs que estão ali atrás, todas as 3 são estrangeiras, me parece. Não sei nem se elas sabiam para que rumo ficava o Brasil. Mas aqui estão. Porque um dia se entregaram ao rei, ao tesouro do rei. E o tesouro do rei está no servir. Santa Rosa de Lima cuidava dos pobres, zelava deles. Tinha uma devoção bonita a Nossa Senhora, ensinava as pessoas a rezar o terço e as casas. É isso que nós devemos fazer. Aí vocês me perguntam, será que em Formosa já teve alguma pessoa que hoje morta está no céu como santa? Eu não duvido que nós temos talvez dezenas de pessoas santas daqui, da nossa diocese, da nossa cidade, que já estão com Nossa Senhora e os anjos na face de Deus. A igreja declara santo ou santa alguns, mas os santos anônimos, aquela mãe que desde menina encontrou Jesus no seu coração, viveu a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude numa intimidade com Jesus, achou um homem santo, casou com ele, como Santa Zélia e São Luís, pais de Santa Teresinha, viveu a santidade no casamento, morreu no amor pelas filhas. A igreja reconheceu o casal agora há pouco tempo como um casal santo. Mas quantos que viveram mais exaustivamente a santidade do que São Luís e Santa Zélia? Muitos, aqui em Formosa. Quando nós rezamos na missa, lembrando Nossa Senhora, os apóstolos, os mártires, os santos, é bem provável que tem alguns, até parentes nossos longe, que estão lá. É a igreja do céu, onde está Santa Rosa, Nossa Senhora, os apóstolos, rezando pela igreja da terra. E nós na terra, buscando o amparo deles e rezando por aqueles que padecem no purgatório. É a vida nossa de igreja. O católico é chamado a ser santo. Quem não quer ser santo é um absurdo. Pensar uma pessoa católica batizada que não quer ser santa é um absurdo. Aqui na diocese nós temos alguns casais que vivem o casamento josefino. Casais de segunda união, que já tem um casamento precedente, casaram sem saber muito o que era o casamento, não tinha uma vivência de igreja, não deu certo, largaram, casaram de novo, têm filhos no segundo relacionamento, e por lá cargas d'água caíram dentro da igreja, encontraram encontros e se converteram profundamente a Cristo, e veio no coração a dor. Mas nós não podemos comungar. Mas não poder comungar é uma grande dor. E aí vem atrás do bispo, como a gente faz? O casamento anterior foi válido. Nós não queremos viver assim, nós queremos viver a comunhão com Jesus. E eu perguntei, entre Jesus, a Eucaristia, e vocês deitar um com o outro, tendo relações, o que vocês querem escolher? Nós queremos Cristo,
Então separam-se as camas, vão cuidar dos filhos como dois irmãos, vivendo a renúncia do sexo, até quando Deus os chamar. E eles estão vivendo assim. Teve um que há 2 anos atrás, a primeira esposa com quem era casado na igreja veio a óbito, então aí se casaram e voltaram a viver o consórcio matrimonial. Ser santo não é fácil. Ser católico não é fácil. Durante 3 meses eu estou falando disso. Ser católico não é fácil. Eu falei a respeito da maçonaria lá no Muquem. Aí um parente meu me passou a mensagem: mas o que eu faço? E olha, quem entra nessas associações não sou eu que digo, a igreja. Você não pode comungar. Você fica com uma censura na fé católica. Ah, mas eu comungo. Foi, mas não pode. Mas eu não consigo viver sem a comunhão. Ou você escolhe a associação secreta ou Jesus. Vou rezar por ti. E a mulher dele atrás rezando, a mãe, o pai. Agora recebi a mensagem dele me pedindo o modelo da carta de renúncia, porque ele quer ficar com Jesus. Não dá para ficar com as duas coisas. É assim. Ser católico não é fácil. Ele vai perder amizades, ele vai ser incompreendido, mas ele encontrou o tesouro. Quando você encontra o tesouro, você larga tudo. Quando eu tive uma experiência muito profunda com Jesus, num encontro vocacional, que eu fui àquele encontro vocacional, não porque eu queria descobrir a minha vocação, eu tinha vocação na infância, brincava de celebrar missa, mas depois a morte da mãe, os percalços da vida, eu afastei da igreja. Mas por cargas d'água fui convidado para um grupo vocacional de jovens, e aquela coisa, entusiasmo de jovem, as meninas bonitas que estavam ali para ser freira, os colegas, os parentes, eu fui. E naquele encontro eu fiz uma experiência pessoal com Cristo. E quando perguntaram, quem quer fazer o caminho para ir para o seminário? A minha mão ergueu sozinho. E eu fiquei assustado, a mão ergueu. Fiz o caminho e disse, eu quero ser padre. E não olhei para trás. Tinha herança, deixei para trás a herança. E meu pai tinha alegado essa herança porque eu estava indo para o seminário porque eu queria viver a preguiça. Renunciei um curso que eu estava fazendo com grande possibilidade de ser aprovado no curso de paraquedistas da aeronáutica em Guaratinguetá. Estava fazendo esse curso, renunciei a isso. Renunciei a muita coisa, ao casamento, porque eu encontrei a pérola. E digo para vocês, só uma vez, por grandes dificuldades, eu tive a tentação de deixar o seminário por causa de dificuldades de relacionamento com uma pessoa no seminário, que depois, tão problemático, deixou o seminário e suicidou-se. Era uma pessoa complicada. Mas Deus falou no meu coração às 3 da tarde na capela, fica quieto. Nunca mais olhei atrás. E digo para vocês, já caminhando para os meus 38 anos de padre, eu entendo por que Santa Rosa de Lima deixou tudo que ela podia ter de grandeza nesse mundo e viveu a pobreza com Cristo. Nada paga isso.
Há um tempo atrás eu fui ungir um homem muito rico no leito de morte, numa UTI sofisticada. Eu fiquei olhando aquele homem e Deus falando no meu coração: tudo termina assim. Chegou sem nada, nasceu sem nada, está indo embora sem nada. Hoje tem um grande amigo meu, muito rico, que o filho me passou uma mensagem agora à tarde, dizendo: lhe comunico que ele está indo. Nasceu sem nada e termina sem nada. A riqueza nossa não é o mundo, não são as nossas coisas, não são os nossos apegos, mas Cristo. Esse crucifixo que nós temos nesta capela de São Benedito, que é um santo franciscano, é uma cópia do crucifixo de São Damião, diante do qual um dos santos mais populares do mundo se converteu, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, na igreja rezando, rico, família nobre, sentiu esse crucifixo falando para ele: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E tinha uma igrejinha em decadência, porciúncula. E São Francisco arrumou uns amigos, começando a rezar, começando aquele movimento espiritual, restauraram a igreja, a capela. Mas depois Jesus falou de novo: não, eu quero que você reconstrói a igreja, formada pelo povo. E ele começou um grande movimento espiritual no mundo, que até hoje tem um impacto impressionante. É pena que muita gente na família franciscana está esquecendo do verdadeiro espírito franciscano, que precisa ser retomado. Como está a sua santidade? Você que está aqui, você que nos escuta, como que está o seu processo de santidade? Onde ainda o seu coração está amarrado? Seu corpo? Nas suas coisas? Nos seus sonhos? Ah, mas será que eu posso sonhar em ser advogado, ser médico? Claro. Santo Antônio Moscati é um jovem que lutou muito para ser médico. E quando foi médico se tornou um santo, um médico que cuidou dos pobres, que zelou dos pobres, que morreu santo. Santo Afonso Maria de Ligório era um advogado extraordinário que podia ter enriquecido a si e a família. Mas quando encontrou Jesus, mudou tudo. Agora, quem quer ser santo precisa preparar a vida para o sofrimento. Porque ser santo tem que unir-se à paixão de Cristo. E unir-se à paixão de Cristo não é fácil. São Francisco foi contemplando, acho que o único leigo que teve as estigmas, e de tanto contemplar a paixão de Cristo, recebeu as estigmas nas mãos, nos pés e no lado. Depois outro santo franciscano, capuchinho, São Padre Pio, também recebeu as estigmas numa sexta-feira santa e ficou com elas durante 50 anos. Quando morreu, elas desapareceram. Ser santo é amar no sofrimento. Vocês veem as freiras bonitas com seus hábitos, o nosso padre com a sua batina.
dedicado, um bispo, todos nós temos sofrimentos. Você vê aqui o Reginaldo, que faz esses trabalhos aqui na sua empresa, São Gabriel Comunicações, cuidando dessas coisas. Ah, mas ele é tão bonito com essa careca, tão quietinho. Mas ele também tem muito sofrimento. Muitos. A gente olha o rosto dessas mulheres aqui, mulheres piedosas, com o véu, com a fita do apostolado. Essas meninas, esses meninos cantando, o Alex, que nos ajuda na catedral. A gente olha, pensa que ele está tudo em paz, mas eles também têm sofrimento. Sem contar o quanto a família, os amigos do mundo, os familiares do mundo, criticam a gente. Eu lembro quando eu fui para o seminário, uma tia minha falou: ele está indo porque ele é esperto. Ele quer estudar para ficar importante e ganhar dinheiro. Tadinha. No dia que eu sepultei ela, que eu dei a bênção, eu perdoei a burrice dela. Mas ela não teve coragem de me pedir perdão. Mas também nunca abandonei o amor que eu tinha por ela. Quando fiquei órfão, pequenos, eu lembro uma vez que eu e meus irmãos chegamos na casa dela, ela tinha assado bolo, mas ela escondeu para não dar para nós, para dar para os filhos. Paciência. A gente não vai ficar sofrido por causa disso. São provações. É fácil viver a pobreza? Não. É fácil viver a castidade? Não, é muito difícil. É fácil viver a obediência? É a pior fase dos votos. A obediência é a pior, não é, Padre Osias? É a pior. É onde o diabo mais tenta. Porque na obediência eu imito Jesus obediente ao Pai. O diabo tentou Jesus de todo jeito para ele não ser obediente ao Pai. Ah, você pula daqui de cima, os anjos te seguram. Olha esses reinos, te dou tudo se você me adorar. Olha aqui essa pedra, você está 40 dias sem comer, em jejum, faça essa pedra virar pão. E nosso Senhor escaramuça o diabo. Vai-te, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E no casamento, a gente olha para o rosto de muitos homens, de muitas mulheres casados, a gente vê silhuetas da cruz do casamento. Quem falou isso? Um santo que não foi casado, São João Paulo II. Casamento é carregar cruz. Quem conheceu o Monsenhor Zezinho aqui? Algumas pessoas conheceram o Monsenhor Zezinho. Quem conheceu o Dom Vitor? Quem conheceu o Padre Jair? Sofreu 10 anos. Monsenhor Zezinho, aquela pobreza, aquele sofrimento. Dom Vitor também. Sofreram muito para alcançar a graça de Deus. Então o convite que eu faço para vocês é o seguinte: nesse mundo uma santa menina ensinou para nós que a gente tem que amar e sofrer. A vida é amar e sofrer, dizia ela nos seus diários. Quando ela tinha 4 anos, a menina santa, que morreu com 24 anos, a mãe dela estava com câncer. E ela foi rezar, menina, 4 anos. E Deus mostrou o céu para ela. A coisa mais linda do céu. E ela ficou cheia, como o Padre Pio também, que via o céu quando era pequeno, via os anjos. E ela chegou lá no quarto, a mãe prostrada com câncer. Mamãe, eu quero que a senhora morra. Eu acabei de rezar para a senhora morrer. Por quê, minha filha? Porque o céu é lindo demais. Eu não quero a senhora sofrendo. Vá para o céu. E a mãe morreu. Só que era uma santa menina falando com uma mãe que era santa. Santa Teresinha falando para sua mãe Santa Zélia. Das coisas de Deus.
Como é bonita a vida dos santos. Como é bonita a vida de quem procura santidade. E a Igreja Católica, hoje alguém perguntava no chat, por que só a Igreja Católica tem santo? Eu não sei. Porque a Igreja Católica foi deixada por Nosso Senhor. Para você ser santo, tem que ser batizado. Tem que confessar os pecados. Ah, mas eu confesso diretamente com Deus. Não, não. Por que você não batiza direto com Deus? Por que você não casa diretamente com Deus? Porque precisa da igreja. O mundo é assim. Deus veio ao mundo através de Jesus e deixou a igreja para continuar os sinais. Ninguém se santifica fora da igreja. Porque eu preciso do batismo e preciso do altar. Olha que coisa bonita. A Eucaristia é a fonte de santidade. A confissão, lá atrás está o confessionário. Ontem lá na matriz, Padre Osíris, eu achei tão bonito aquele momento das confissões. Muita gente que confessou ali, momentos bonitos, que eu vi as pessoas ajoelhar no confessionário e se levantarem com uma suavidade na alma, deixando ali aos pés de Cristo, na pessoa do Padre, os seus pecados. Quem abençoa um homem e uma mulher para que eles possam ter relação sexual? É Cristo no altar, no casamento. Vocês que ficam tendo relação sexual no namoro, vocês estão em pecado grave. É aqui. O casal que está namorando tem que viver a castidade. Vocês estão namorando e estão no pecado. Se vocês quiserem a bênção de Deus, confessa, renuncia e viva o namoro de vocês cristamente. Viva a castidade. Pede as irmãs para ajudar com direção espiritual, o sacerdote, na oração, rosário, botar o rosário dentro do namoro. Uma coisa eu garanto para vocês: os casamentos que eu já fiz até hoje, de casais que eu acompanhei, desde as paróquias onde eu passei, a primeira diocese e aqui eu já fiz 4. Tem mais uns 3 para assistir, que foram casais que viveram o namoro com a cruz de Cristo. Ninguém se separou até hoje, ninguém. Agora mesmo num reencontro de jovens que trabalharam comigo no final da década de 80, início de 90, teve um momento muito bonito, que um casal trouxe a filha com 35 anos, eles um casal simples, que namorou cristamente, casou santamente, ainda viveu aquela coisa de Sara e qual que é o, não tenho, esqueci o casal lá do Antigo Testamento, que casaram e guardaram a virgindade por uns dias. Eles fizeram assim. A menina líder da igreja em vários lugares do mundo, porque ela trabalha nas coisas internacionais. Líder, a menina, os meninos de Deus, o casal de Deus fiel, santidade dos sacramentos. E na hora da gente morrer, na velhice, na hora do perigo, está lá o sacerdote emborcando em cima da gente para nos ungir com óleo. Hoje mesmo nós demos unção dos enfermos. Umas 3 pessoas, né, padre? 4 ou 5 pessoas que nós ungimos hoje, pessoas idosas, doentes, recebendo a unção do entendimento da dor final. Esse é o caminho da santidade. O padre, a religiosa tem que ser santo, o casal tem que ser santo, os que escolhem a vida solteira precisa ser santo, as viúvas, os viúvos, é isso. Agora, a igreja dá para nós o remédio, os remédios para a gente ser santo, são os sacramentos, a palavra de Deus, o anúncio. Quem busca santidade não fica aí defendendo aborto, defendendo comunismo, defendendo vasectomia, ligadura de trompas, defendendo anticoncepcional, defendendo matar os idosos
para que eles não sofram, matar as crianças que nascem com deficiência. Hoje nós visitamos uma família que tem 2 crianças, as 2 deficientes em alto grau. A alegria daquele casal com aquelas crianças é uma coisa do céu aqui na terra. Ser santo é isso. A mulher santa, ela não vai ser feminista, ela vai ser feminina. O homem santo não vai ser um homem marcado pelo feminismo, um homem que vai perdendo a sua capacidade de ser homem. Vai ser homem, homem de Deus, firme. É isso que precisa. Sejamos santos, porque o Pai é santo. Que Santa Rosa, Nossa Senhora e São Benedito interceda por nós, para que um dia nós possamos também alcançar o céu com os anjos e santos para sempre. Amém.